Olá, muito boa noite. Sejam todos muito bem-vindos ao Rcast, o podcast onde a gente vai falar sobre o mercado de ativos imobiliários. É o podcast aqui da empresa ORN, Negócios Imobiliários Nacionais, e nós estamos aqui mais uma vez para tratar de um assunto muito interessante, né? A gente quer aqui para falar hoje sobre o mercado de loteamentos, né? Um mercado que está em expansão, um mercado em que tem investimentos interessantes e hoje aqui a gente tem um convidado, né, que está sempre aqui junto conosco, o Rudimar dos Santos aí. Boa noite, tudo certo? Fala pessoal, tudo bem? Estamos aí mais uma vez, né, juntos aí É, para bater um papo, trocar uma ideia, exatamente. né, sobre um tema muito importante, um segmento diferenciado e que eu tenho certeza aí que vai ter muita coisa boa aí para a gente trocar ideia. Exatamente. E por que você deve ficar aqui com nós até o final? Porque a gente vai trazer bastante conteúdo, um conteúdo bem específico sobre esse mercado de implementação de loteamentos, né? E a gente vai falar aqui por que é interessante investir, por que ele é rentável, se vale a pena no cenário que a gente está hoje investir nesse mercado, se os donos de área vale a pena investir ou não, para investidores, vale a pena investir ou não, quais que são os pontos de atenção que tem que ter nesse perfil de investimento, né? E antes de nós adentrar aqui no assunto, eu gostaria de pedir para você se inscrever aqui no canal da ORN, tá? Aqui embaixo tem um botão, se você ainda não é inscrito, se subscreve aqui no YouTube, que quando você se inscreve aqui, o YouTube entende que esse conteúdo é bom, esse conteúdo é relevante, ele entrega para cada vez mais e mais pessoas, né? Mais pessoas ficam sabendo aqui do nosso conteúdo e a gente vai ficar muito feliz, dar um respaldo para a gente que está produzindo o conteúdo aqui do outro lado. Mais uma vez, gostaria de agradecer você que está aí do outro lado, nos acompanhando ao vivo, ou você que vai assistir esse vídeo depois, né? Já compartilha esse conteúdo com pessoas que você acredita que têm interesse nesse mercado, sobre o mercado de investimento em ativos imobiliários. Né? Copia o link que está aqui embaixo, joga lá no WhatsApp e diz, confere esse vídeo aqui, que eles vão estar falando sobre o mercado hoje, em específico, de loteamentos, e a gente vai trazer, vai sanar muitas dúvidas aqui, né, e mostrar para você que existe um caminho muito rentável, né, para você estar aqui nesse momento. E já adentrando aqui nesse assunto, vamos começando aqui com o primeiro ponto, né, que a gente tem aqui, que é sobre por que você deveria investir? Quais que são os pontos de atenção que as pessoas têm que ter quando vão investir nesse mercado de loteamentos, né? Eu acho que primeiro vamos contextualizar para as pessoas aí o que seria esse mercado de loteamentos, Isso né? aí. Então, o mercado de loteamentos ele é basicamente o parcelamento do solo, né? Quando você pega uma área de um todo maior e você implementa um projeto para você fazer lotes menores dentro dessa área, com rua, com infraestrutura, água, luz, né? Às vezes áreas de lazer, e você tem algumas diretrizes que você tem que seguir para você parcelar esse solo e para que depois você tenha uma viabilidade de venda desses lotes menores. O loteamento ele tem algumas modalidades, né? Ele tem um loteamento que a gente fala que é o loteamento aberto, né? O loteamento onde que você vai conectar aquele loteamento com uma cidade, com um bairro de uma cidade, né? Ou não está conectado, ele vai fazer parte, ele está ainda dentro de um vazio urbano, mas ele vai fazer no futuro conectar com a cidade. Ele também tem a possibilidade de ser um loteamento controlado, em que você tem um aspecto de mais segurança, em que pessoas que acessam aquele ambiente ou saem, né, daquele ambiente, eles têm um controle, né? Você tem que passar por uma cancela para entrar dentro daquele loteamento, porque ele traz um aspecto mais de segurança para as pessoas que ali estão vivendo, né? Também tem a outra modalidade que são loteamentos industriais, tem os loteamentos comerciais que eles estão voltados para outro perfil de público, que é um perfil que vai investir para colocar sua empresa ali no lugar, para botar um negócio, seja uma indústria ou seja uma pequena empresa ali dentro. E aí depois a gente vai para outro aspecto que são condomínios fechados também, né? Aqueles tradicionais condomínios fechados em que você realmente quando for acessar eles, você tem um total controle de quem mora lá dentro, você tem aspectos de casas que são construídos lá dentro. Então ele é realmente um condomínio fechado e ele oferece maior infraestrutura para as pessoas que estão ali dentro, né? Então, para você que ainda está cru nesse assunto, está novo, basicamente, né, esse primeiro momento a gente deixa claro sobre os aspectos, né? Existe basicamente esses perfis aqui sobre o mercado de parcelamento de solo e loteamentos.
É isso aí, pessoal. Na verdade, assim, a gente tem que começar pelo começo, né? O, o loteamento, ou a gente chama o bairro planejado, que melhor se enquadra nos É dias isso de aí. hoje, né? Ele vem com uma diferenciação muito boa para um contexto social, né? Eu digo que a pessoa, a empresa, nós que trabalhamos com isso, a gente vê o futuro, porque Exatamente. o primeiro passo para você desenvolver um projeto como esse, você precisa entender a área aonde vai ser desenvolvido. E muitas das vezes a área que a gente vai encontrar é uma área que ali ainda não tem um desenvolvimento urbanístico consolidado, está se desenvolvendo, está começando a desenvolver a região. E aí a gente muitas vezes olha para a área e quem assim não trabalha com o segmento, às vezes passa a todo tempo ali e não percebe que ali tu pode fazer um baita projeto, ali tu pode fazer um projeto diferenciado. Então, o primeiro passo tu tem que ter a visão do futuro. Exato. É tu entender que ali em determinada área pode ser desenvolvido um projeto diferenciado e que ali vai ser feito um bairro, né? Não apenas uma fração, né? Não apenas fracionar aquela área e transformar em lotes, mas ali desenvolver um projeto, desenvolver algo que venha ajudar, que venha a dar o suporte, o aporte para as pessoas que vão morar ali e também conectar aquele bairro planejado com o município, né? Então, o primeiro passo para te entender um bairro planejado é tu ter a visão de que ali, na determinada área que você escolher, ele pode ser desenvolvido algo diferenciado, algo que venha de fato ajudar, algo que venha agregar dentro do município. Exato. Então ele tem, pelo contexto que a gente está desenhando aqui, o principal aspecto que tem que ter dentro dessa área é que ele tem que ter um contexto social dentro disso, né? Ele é além do empreendimento em si, né? Ele tem que ter um contexto social e priorizar as pessoas que vão investir naquele local, uma integração com a cidade, É isso né? aí. Então, sempre a percepção que se tem quando se vê uma área, nesse sentido, propensa a fazer investimento, é que você vai pensar primeiro, bom, como que essa área aqui, ela vai se conectar com o conjunto da cidade, com os serviços que a cidade tem, né, com o dia a dia das pessoas, como que vai estar conectado com isso, né? É, porque o que que acontece? A gente tem que entender que não é a cidade que tem que se conectar com a área, Sim, né? É a área que tem, é o projeto que tem que se conectar com a cidade. Por quê? Porque as pessoas que vão morar ali, de uma forma ou outra, elas vão usufruir dos serviços da cidade, sim. né? Ah, automaticamente vai alguns serviços para dentro do bairro? Vai. Porém, a maior parte dos serviços, então, que vai ser usado ou acessado, né, ou buscado, vai estar na cidade. Uhum. Então, a área, ela tem que ter essa conexão, né? O projeto em si, ele tem que se conectar. Então, a primícia para te começar a entender um bairro planejado diferenciado, né, um bairro que venha fazer a diferença dentro do contexto social daquela região, daquele município, essa é a área, de fato, ela vai ter esse poder, essa força de se conectar, Claro. né, naquela região. Sendo que também a gente encontra o quê? Muitas vezes a área, ela pode ter um vácuo urbanístico, Uhum. né? E aí? O que que seria esse vácuo urbanístico, Rudimar, que está falando aí? O vácuo urbanístico, por exemplo, é quando tu tem a cidade, ela cresceu até uma certa localização e daquela localização aonde ela cresceu, o que que é o crescimento? Pavimentação, né? Infraestrutura básica, né? Comércio, acessibilidade a supermercado e tudo mais. E depois disso, ali para, e aí passa-se um processo e chega na área, Uhum. né? Ali existe um vácuo urbanístico. Rudimar, tem como fazer com que esse vácuo urbanístico não seja um empecilho? Tem.
Então, aí que a gente entende, mesmo tendo um vácuo urbanístico, mas se a área for favorável a desenvolver um projeto que tu venha conectar ela, desculpa, perdão, com o município, tu consegue. Uhum. Então, esse vácuo urbanístico, muitas vezes, ele não é a dificuldade, a barreira de tu desenvolver um projeto. A grande diferença está na área. Sim. Né? Então, se a gente consegue pegar a área que está ali, mesmo com esse vácuo, mesmo não tendo, né, esses serviços até a área, não tem problema. Se tu tem uma área positiva que tu vai conseguir conectar ela, né, a um município e ok, a gente vai ter ali um grande projeto que vai, então, dar o aporte que precisa para a comunidade, né? Perfeito. E a gente tendo vendo esse aspecto, né, primeiro, dentro desse contexto, como que a gente pode dizer: "Bom, né, como que isso vai dar certo?". Quais são os aspectos que a gente tem que olhar e dizer assim: "Não, aqui ele realmente essa área aqui, a gente já localizou a gleba". Como que isso, né, a gleba aqui Uhum. a gente fala em termos técnicos, mas é a área, né, como que Exato. ela vai dar certo? Quais são os levantamentos que tem que ser feito para isso dar certo? Na verdade, a gente entende que precisa passar por estudos, né. É, Mas o que que esse estudo tem que responder para entender que isso vai dar certo? é. Então, hoje o mercado, né, Otávio, o mercado hoje ele está muito, ele acelerou muitas coisas. Por quê? Porque a informação hoje ela tá na mão de muitas pessoas. Está Sim. aqui, ó, né? Tá no celular, tá Uhum. na tecnologia, tá na internet, né? Então hoje tu não pode sair aí, o mercado hoje, atualmente, ele muda muito rápido, a gente sabe que tem interferências, né, externas para Sim. que o mercado ele se mova. Hoje tem o mercado internacional que mexe com a economia, hoje tu tem o mercado interno que mexe com a economia, hoje tu tem uma estrutura política, independente de, né, de questão, mexe também com a economia. Então, para você empreender, é possível? É possível. Naquela área, é tu tem que seguir com algumas demandas estratégicas para te executar, para poder ser bem sucedida o empreendimento. E um deles, então, é tu fazer um estudo elaborado da área, né? Uhum. Tu conhecer aquela área. A gente começou aqui falando, né, que a primeira coisa é ver se a área ela se conecta com o município. Esse já é o primeiro passo, Exatamente. O né? estudo te dá essa O resposta, né. estudo ele te dá essa resposta, né. Então, a gente como empresa que trabalha com isso, a primeira coisa é a gente fazer um estudo estratégico, né, um estudo que venha definir, primeiro momento, a vocação daquela área, Uhum. né. A gente vem entender o que que aquela área pode fornecer, né, que tipo de produto, que tipo de estrutura ela pode fornecer para o município, Exatamente. né. Então, esse é o primeiro passo, É, né. e que nem a gente falou ali no início sobre os tipos, né, É, é esse estudo que vai responder, por exemplo, se ali vai ficar um condomínio fechado, se exato. ali vai ficar, por exemplo, lotes É isso aí. menores, lotes maiores, ou É se ele isso vai aí. ter um loteamento controlado. Enfim, é a partir desse estudo que você, começa a entender qual é a vocação da área que a gente fala, É. né. Então, esse é o primeiro ponto, ele vai te trazer essa resposta, né. Ele vai te trazer e isso é muito importante, porque hoje, né, como a gente está falando, seguindo aqui a sequência de raciocínio, como o mercado ele está muito conectado, se tu não compreender um pouco mais do Uhum. que tu pode desenvolver ali, do que tu pode executar ali, às vezes tu, né, tu pega uma área, eu acho que ali dá para fazer tal coisa, o pessoal está falando que dá, e tu vai ali, tu executa, e a gente tem como experiência, a gente trabalha com isso, vê, ah, alguns insucessos, né, algumas coisas não deram certo, e aí quando tu erra o time, quando tu erra a escolha do produto que tu vai colocar naquela área, enfim, acaba não dando certo. Então, o estudo vocacional da área é fundamental, Claro. né. O primeiro passo é tu entender a vocação daquela área, é tu entender se aquela área de fato ela tem um aporte para aquilo que tu quer Uhum. desenvolver. Então, assim, é compreendendo a vocação da área que tu vai chegar em algum produto ali na frente, né. Então esse é o primeiro passo. É. E o que que é o a gente entende que isso tem vocação, a partir dessa vocação, né, a gente vai para um outro aspecto, que é entender se realmente ali tem demanda,
né? Se o projeto que vai ser apresentado ali, vai ser desenvolvido ali, ele vai ser absorvido pelo mercado, né? Ele vai ser adquirido pelas pessoas que estão ali ou por pessoas que entendem que ali vai ser um bom investimento. E aí esse estudo, né? Ele passa por um aspecto de entender se vai ter absorção dessa demanda. Ah, não, eu vou apresentar um produto ali que ele vai ter tais características. As pessoas têm interesse nesse produto, né? Então esse produto ele tem uma necessidade dentro do mercado, então o estudo ele passa a te dar essas respostas, Com né? certeza, com Ele vai certeza. entender o perfil de público que vai estar fazendo investimento ali, ele vai entender quem vai ser o potencial comprador, Uhum, né? uhum. Então, e ele vai entender se dentro daquele local tem uma demanda reprimida por determinado produto, e a partir disso tu vai construindo o negócio em si. Então perceba, ali na frente nós já chegamos, localizamos a gleba. Estamos aqui discutindo qual vai ser a vocação da área. Agora a gente vai para um aspecto de entender se a cidade vai absorver essa demanda, né? O que que acontece? A gente tem uma cultura, muitas vezes, né, de não fazer estudos, Sim. né? Principalmente em municípios mais pequenos, a gente vê assim as pessoas que têm muito contato um com o outro, né? E aí eles entendem que existe uma demanda aqui, e eu acho que reprimida em tal segmento, em tal produto, e se nós fazer isso vai dar certo. Pelo um certo momento isso funciona, Sim. né? Agora, como está a crescente, quando a cidade ela está em desenvolvimento, se tu não cuidar, tu pode errar o produto, Uhum. né? Então, quando tu faz um estudo, hoje tudo hoje tu consegue gerar parâmetros, né? Sim. Então, quando tu consegue alcançar o êxito dentro do resultado, o que que é o êxito? É você êxito, né? Quando você consegue fazer um estudo bem feito, né? Tu consegue elaborar um estudo organizado, né? Que é o quê? É procurar a demanda naquele município, é entender, ok, a vocação da área está muito ligado na demanda que tem naquele município, Sim. né? Então, ok, então eu entendi que essa área ela tem uma vocação para classe A, para classe B, para classe C, né? Produtos mais voltados a uma classe Minha Casa Minha Vida, produtos mais voltados a uma classe Uhum. acima de uma renda X, né? Renda tal. Então, assim, quando tu consegue entender a vocação da área junto, atrelado a um estudo mercadológico bem qualificado, identificando a demanda que tem naquele município, isso começa a fazer sentido esse Exatamente. empreendimento dentro daquela realidade, Com né. Então tu identificar, né, a demanda que tem ali, conhecendo o município, é Uhum. fundamental, né. Exatamente. Então, a partir disso tu analisa, né, além desse ponto, tu vai analisar, bom, então eu tenho uma demanda aqui em determinada área. Bom, tenho concorrentes, né, que vão estar, suprindo essa demanda ou tem um vácuo, tem um encaixe que a gente pode É, fazer desse projeto? A gente sempre tem que observar como que aquele produto, como que aquele empreendimento vai ser colocado no mercado de uma forma exato. estratégica também. Então tem essa parte de análise de concorrência, se aquele produto que tu vai colocar, quais que são os potenciais concorrentes dentro da cidade, e aí a partir desses concorrências, quais que são os diferenciais que tu vai oferecer dentro disso, né. Então todo esse estudo preliminar, né, ele vai te trazendo resposta e principalmente ele traz uma consolidação do negócio, né. Hoje eu digo assim que o mercado de loteamentos ele não é para amador mais, Sim. né, o mercado de loteamento é para gente grande, Uhum. é para gente que de fato que tem uma visão do futuro primeiramente, né, é para quem tem uma visão de empreender, Exato. né, uma visão assim diferenciada, que quer empreender, que quer fazer a diferença, porque veja bem, tu vai mudar a estrutura de uma região no Claro, município, claro. né, tu vai agregar ali naquela região algo que não existe, Uhum. né. Então, tu tem que estar preparado para esse mercado, tu tem que estar estruturado, tu tem que entender aquela área, né, tu tem que entender através do estudo, a demanda daquela área, né. E uma das coisas, geralmente, quando a gente fala em concorrência, né, a gente já fala naquela disputa, né, Exato. aquela coisa de queda de braço, né, "Não, o meu é melhor que o teu", e na verdade não tem nada a ver,
Na verdade, cada um vai desenvolver o seu conceito, cada um vai Exato, cada desenvolver um. a sua performance de trabalho, porém, eu tenho um produto. E se eu vou desenvolver ele, eu quero o máximo de resultado possível em cima desse produto, Sim, certo? certo. Então eu tenho que entender que tipo de produto está no mercado. Exato, Isso é inteligência, inteligência. isso é jogo de gente grande, né? Então, quando tu identifica dentro do mercado quem está atuando, o que está sendo colocado no mercado, né, o que está sendo ali proposto para aquela região, para aquele município de produto, eu começo a entender que é importante isso, Uhum, né, para o projeto que eu vou desenvolver ali. claro. Né? Então eu tenho que a concorrência não é para eu sair dali, eu entendi que a concorrência é eu sair dali ser melhor. Não, não, cada empresa tem sua visão, tem sua O modelo missão, do negócio. cada empresa tem seu modelo de negócio, tem seu tempo, Exato, tem as suas estações, mas dentro do mercado de produtos, tu tem que saber o que está no mercado. exato. Isso faz parte É, da inteligência do isso faz negócio, né. parte da inteligência do negócio, né? Tu não pode fechar o olho para isso, Exato. né? Ou dizer assim, eles que se virem lá, eu vou fazer do meu Não, jeito. Não, nessa performance de não validar isso, Otávio, tu pode colocar em risco uhum, um baita projeto. exatamente. Então a Né? análise dessa concorrência aqui a gente não fala, que nem o Rudimar estava colocando aqui, não é no sentido, de disputa, né, de É isso briga, aí. é um sentido de inteligência do negócio e o Sim, posicionamento, principalmente para o posicionamento do produto que tu está desenvolvendo para aquele local. é Por isso que aí. isso, né? É importante que a gente ressalte que quando tu abre uma rua, aquela rua vai ficar ali para a vida inteira. Quando tu coloca um tijolo, tu coloca um poste, dificilmente aquilo vai mudar a longo prazo, né, pelo resto da vida do município, pelo resto da vida das pessoas vão estar É colocando isso aí. aí. Então a inteligência que tu desenvolve nos bastidores, né, e que principalmente é o papel que a gente desenvolve, né, ela é muito importante para o resultado final, do negócio, né. Então além de tu analisar a concorrência, a gente também vai pra características econômicas daquela localidade, né, daquela região. Como que o mercado está se comportando economicamente, né, dentro daquela região em si. Então, tu faz um levantamento de dados, você busca entender a disposição das pessoas a investir num projeto desse porte, né, identificando qual é o melhor produto para ter esse investimento, né, ou vai ser se são para famílias ou se são para investidores, e tu vai fazendo o levantamento de aspectos econômicos daquela localidade. Né? Então, tu apresenta para as pessoas, tu apresenta para esse empreendimento o que as pessoas vão dar de resposta economicamente para aquele negócio, né. O que que a gente tem que, né, dentro dessa área econômica, vamos dizer assim, financeira, Sim. né, todo esse estudo que a gente faz, desde o início, conhecendo a área, conectando ela com o município, estudo vocacional da área, né, entendendo se tem demanda, ele é fundamental para te chegar nessa fase do empreendimento, né, quando tu está ali conhecendo o que ela pode gerar, tanto de custo, Uhum. né. Claro que aqui a gente, tem detalhes que a gente fala dentro do projeto que a gente, se nós for se apegar aqui, nós É, vamos longe. vamos longe, Uhum. né. Mas a ideia aqui é a gente mostrar como você acessa, né, Uhum. e como você conecta uma área de uma forma, organizada. Mas quando você chega nessa fase, você é fundamental, porque eu já venho com uma bagagem de informações e é muito mais, assim, vamos dizer assim, fácil tu chegar num contexto de valores, Sim. né, de custos, Uhum. de ganhos. Por quê? Porque se eu entendi a vocação, se eu entendi se eu entendi, o público que eu quero trabalhar, bom, agora eu vou entender que tipo de produto eu vou desenvolver, Exatamente. que tipo de empreendimento eu vou colocar ali, que tipo de lotes vai ser estabelecido naquele lugar, que tamanho, metros, né, quadrados. Então, assim, eu consigo dentro desse processo, então, compreender qual é a estrutura do empreendimento que nós vamos ter naquela região. E dentro dessa compreensão, então eu começo a entender o quantitativo de investimento que eu vou ter ali, Uhum. né, o quanto eu vou investir, o quanto vai ter de custo,
Mas eu também já dentro desse parâmetro, eu já entendi quantos lotes vai ter ali, né. E aí a gente começa a entrar no caminho de precificação, Uhum. né, eu começo a entender o valor do metro quadrado daquela região, o quanto ele pode chegar. Então eu tenho todos esses dados me sendo dados, né, então eu consigo através desses dados colocando uma realidade já desenhada de um produto muito mais claro. Veja bem, a gente começou lá no início com uma área que não existia. Exato. Que estava Agora sendo plantada talvez, né. exato, agora a gente já está falando aqui numa fase que eu já sei que eu posso É. colocar ali uma estrutura, que eu já sei que eu já posso transformar aquilo ali em lotes, que eu já sei que aquilo ali já pode se transformar em ruas. É fantástico, né. É, E aí eu já começo a ir para os números, que é o fundamental, exatamente. né. E esse é o maior esse é o diferencial, Otávio, porque se eu conseguir entender os números desse empreendimento, eu vou ter segurança, Claro, claro. Tu vai saber né. que tu tá com os dados e a informação na mão, Exato, né, então o teu risco ele diminui, porque tu tem uma percepção. Então, por exemplo, assim, eu entendo que eu tenho esse número na mão. Vamos estabelecer aqui, por exemplo, eu tenho a ideia de vender o lote XXX por, R$ 50.000, um exemplo, exato. né. Eu vou entender se o mercado ele está pronto para absorver esse produto. Talvez as pessoas que estão ali, eles tenham condição de pagar por um produto que seja de R$ 30.000, por exemplo, né. Ou talvez as pessoas que estão ali, eles tenham capacidade de pagar, por exemplo, para R$ 100.000. Então, quando eu começo a estabelecer aspectos econômicos dentro do projeto em si, eu começo a entender a parametrização do mercado, aonde ele vai se encaixar. Se as pessoas dizem assim: não, se as pessoas têm condição de pagar 30 dentro da minha realidade, o meu produto está com 50, eu já tenho uma percepção de que talvez eu tenha uma dificuldade no momento de bater o martelo Uhum. daquele lote com as pessoas, né. Então, todos esses aspectos econômicos, a gente consegue fazer uma apuração dentro desses estudos, preliminares, né, e que é muito fundamental para o negócio, né. A gente, quando está trabalhando, como uma empresa nesse sentido, a gente sempre gosta de dizer que a gente basicamente trabalha três aspectos, né, que é o econômico, o sustentável e o social, né. Ela tem que trabalhar esses aspectos, o empreendimento ele tem que dar essa resposta para as pessoas e também para quem está investindo. Então, o aspecto econômico do negócio ele é, primordial, para o dono da área, para a empresa que está ali, para os investidores, né, ele tem que dar essa resposta, né. E o outro passo aqui são todas as questões de viabilidade técnica, né. Então tem uma série de questões técnicas, a gente não vai se ater a Não. discutir muitos pontos técnicos aqui hoje, porque eles são um assunto muito denso, hoje a gente vai dar uma pincelada sobre o empreendimento em si, mas a gente vai estar trazendo conteúdo mais técnico aqui também, para entender como que desenrola esse tipo de empreendimento. Mas vamos lá, tem a questão da engenharia, tem a questão do meio ambiente, tem a questão elétrica, tem a questão sanitária, tem a questão pluvial. Então, enfim, tem uma série de estudos que tem que ser feito também para dizer assim: "Não, aqui está tudo ok, ó, precisa mexer aqui, precisa otimizar aqui". Então, eles exigem também uma série de pessoas que trabalham atrás disso, uma série de profissionais, né. É. Esse é o fundamental, É. é tu ter uma equipe diferenciada, né, tu formar uma equipe diferenciada. Em cada processo desse, a gente vai trabalhar com um time, Uhum. né, então cada pessoa no seu no seu segmento, ela vai fazer a diferença, Sim. né. Então a gente tem que compreender que para um empreendimento desse dar certo, é fundamental ser um gestor. A empresa que trabalha com isso, ela tem que ter uma equipe muito bem estruturada. Porque se tu não tiver uma equipe qualificada, uma equipe profissional, uma equipe que entenda do que está fazendo, dificilmente tu vai alcançar o resultado efetivo que você gostaria de alcançar. Uhum. Porque hoje também não é somente você ir lá e colocar um projeto em prática de qualquer jeito, Sim. né. Hoje, tem muitas vezes as pessoas elas nesse segmento a gente tem muitos detalhes, por exemplo, técnicos dentro da municipalidade, que cada município existe uma lei Específico. federal, né, uma lei que segue o território, vamos dizer assim, brasileiro, mas também cada município tem as suas diretrizes
né, para te implantar esse projeto, para te fazer esse projeto acontecer no município. Em alguns momentos, a gente, às vezes, até a gente olha para o município, eu tenho isso e ação para ser feita, né? A gente meio que se bate lá. Porém, quando tu olha para o outro lado, de uma certa forma é interessante, porque o município, quando ele coloca algumas diretrizes, é para que, de fato, aquela região, no futuro, ela se torne uma região ah, boa de morar. Sim, Ela se torne uma região otimizada de morar, do comerciante chegar lá e colocar um comércio e, de fato, ele se dá bem naquela região. O morador, quando for lá e construir sua casa, a tem a parte infraestrutura, né? fluvial, a parte, né, de esgoto, a parte de água, a Uhum. parte elétrica, de luz, seja algo organizado, a parte da pavimentação seja algo Organizado, organizado, exatamente. né? E isso tudo passa na mão do município, né? Então, o município dá essa autorização. Então, é fundamental a mão do município nesse projeto. É o município que diz sim ou não. Uhum. Né? Então, tu ter uma equipe profissional que, de fato, né, conheça do que está sendo feito, né, que esteja preparada para executar, é o todo diferencial. Claro, Né? É os que perfeito. vão botar a mão na obra ali e que vão fazer o negócio acontecer. Então são Né? uma série de profissionais, É, o engajamento de todo esse mecanismo precisa é, estar acontecendo, né, para que saia esses projetos, que tenha viabilidade esses projetos, né, dentro de todas as áreas, e que ele dê uma positividade, que ele entregue essa é resposta isso aí. para o município, que ele entregue essa resposta para as pessoas que também estão investindo aí no lugar. Então a gente aqui deixou alguns aspectos para vocês, né, para as pessoas que estão aqui nos acompanhando, alguns aspectos sobre esse estudo. Quais são as respostas que esse estudo vai dar para esse empreendimento, né? Então, a gente tem uma equipe especializada que resolve esse tipo de situação, entrega essas soluções para as pessoas que estão empreendendo dentro desse local, né? E agora a gente indo para um aspecto mais, digamos que do dono da área, né? Para a pessoa que vai disponibilizar a matéria-prima, que é a área, né? Por que, que o dono da área, então, ele poderia acreditar e dar essa positividade para fazer esse investimento, né? A gente vê muitas vezes assim que essa pessoa está plantando aquela área há muitos anos, ou ele ainda é uma área que não está sendo utilizada para algum fim, né? Mas por que, que ele despenderia daquele patrimônio para fazer esse perfil de investimento hoje? Olha, eu digo, são vários fatores, né, mas um deles a capacidade de ganho, né, Uhum, a capacidade de tu ter ali um ativo, né, uma rentabilidade considerável com o aham, projeto, sendo que só isso também só é possível se tu ter toda essa estrutura por trás sim, te oferecendo esse aporte e essa direção, né. Então eu vejo que para o dono da área é interessante algumas questões que a gente tem que botar, assim, em ponto aqui, né. Os municípios estão cada vez mais se expandindo, sim, né, e cada vez mais eles estão chegando em áreas que em alguns momentos eram zonas rurais, uhum, né, e que automaticamente naquela região ali vai se tornar uma zona urbana, né. E aí é muito interessante o agricultor ou a pessoa ou o dono da área identificar isso, uhum, porque daqui um pouco ele pode ali, como eu disse, olhar lá na frente e ver que a área dele é fundamental para um grande projeto ser elaborado. E que daqui um pouco no momento que ele está caminhando, o diferencial vai ser ele executar um projeto ali em cima daquela área. Então eu vejo que uma das vantagens para o dono da área é quando ele tem um projeto diferenciado para ele colocar em cima dessa área. sim, Ele vai ter ali um ganho, ele vai ter um ativo, ele vai ter ali uma estratégia, né, então ele vai ter ali uma forma de negócio relativamente, dentro do uhum. contexto, muito produtiva, né, então é importante isso também, né, salientar, né. É, o dono da área, muitas vezes, né, ele não tem esse conhecimento sobre o Não, que dá não. para ser feito ali. Talvez uma pessoa que sempre explorou aquela área para uma questão agricultável, Exato. tirou os produtos ali de cima e talvez nunca, olhou para isso, né. Porém, quando que tu chega com determinadas informações e em determinados estudos,
né? Tu elabora esse tipo de estudo para os donos da área, tu dá uma confiabilidade e tu traduz para essa pessoa que é bom ela fazer um investimento. É bom principalmente pro retorno que vai ter financeiramente, mas é bom também para o contexto social que ela vai estar entregando para o município, né? Ela vai estar entregando um projeto diferenciado, vai estar entregando um projeto acessível, um projeto que vai atender as pessoas que estão morando ali e principalmente tu vai estar construindo o teu nome, tu vai estar deixando um É, legado para a cidade, né? A é, tua área se transformou em algo que ali na frente foi algo relevante para o município, pode atender uma determinada camada da população que vai estar morando, vai estar construindo é isso família, aí. vai estar dando educação para os filhos, né? Então, um É, contexto geracional. E isso é importante também dentro de um cenário, né? é. Esse é o que faz a gente hoje ser apaixonado por isso, Uhum. né? Eu particularmente eu gosto desse tipo de ação, porque, por exemplo, quando tu vai num projeto, como a gente tem alguns projetos aí em andamento, né, e tu chega lá e tu começa a ver, tornar em começa a se tornar visível, né, o projeto, tu começa a ver a pavimentação, tu começa a ver as luzes sendo colocada, né, tu começa a ver a realidade do projeto, né, do papel se tornando real ali, e tu começa a ver que ali vai ter pessoas colocando o seu sonho, Exato. ali vai ter pessoas colocando a sua história, né, daqui uns anos a gente vai passar naquele local e a gente vai ver pessoas que vão ter experiências ali, pessoas que vão construir histórias ali, Exato. pessoas que começaram ali, né, que vão começar ali uma estrutura de conquista. Então, assim, isso é fundamental, isso é a diferença, É, né? Tu começa a deixar um legado dentro daquele município, né? Tu perfeito. deixa um legado. Então, o dono da área hoje ele tem muitos ganhos em cima disso, né? Lembrando que esses ganhos só vão se tornar de fato consolidados, firmados, se ele tiver uma equipe, se ele tiver É, alguém, se ele tiver uma estrutura por trás, que eu acho que isso tem que chamar atenção. Hoje, como a gente está falando aqui, o mercado ele está muito acelerado, né? E eu vejo que as pessoas às vezes elas desprendem sem conhecer, começam o começa o projeto projeto, né? e eles não sabem o quanto é lutoso, o quanto é uma jornada até não é somente você abrir a rua, né? Claro, É claro, como não eu tem digo, é como eu digo assim, bom, se eu quero fazer algo que é momentâneo e eu vejo que existe uma demanda reprimida no município pequeno, eu vou fazer, ok, né? Pode até dar certo, mas tu faz uma, faz duas, a terceira tu já não consegue fazer mais, né? Porque o mercado muda, o muda. mercado ele está em constante, né, movimento. Então, quando tu consegue se conectar com uma empresa, com alguém que te ajude a fazer um projeto diferenciado, a fazer algo estruturado, não tem como você no final não se satisfazer com o que tu vai ver lá, Claro, né? Não tem como tu não se sentir, não só a questão financeira, mas a questão, né, de legado e de estrutura social que tu vai deixar ali. Então, esse é o diferencial, né? perfeito. E para você que está aí do outro lado, talvez esteja perguntando: "Ah, o que que o dono da área precisa, né, para apresentar um projeto, para colocar um projeto à disposição", né? A gente fala que essa área ela precisa estar legalizada em primeiro ponto, É, né, ela precisa estar documentada, né, ela precisa ter uma matrícula lá certinha, com as metragens corretas, né, para que consiga fazer um projeto totalmente regular. Existem muitos projetos hoje que eles são irregulares, né, é. e porém não dá certo, né, não é esse tipo de perfil de projeto que tem que se apresentar para o mercado, né. Então tem que estar regularizado, matriculado, tem que estar com as disposições das áreas tudo bem É isso certinho, aí. para conseguir apresentar esse projeto para É. dar viabilidade para as pessoas que vão trabalhar em cima disso, né. E a gente então conectou aqui diversos pontos, né? É. Começamos lá com a visualização da área, construímos aqui tudo que precisa ser desenrolado, né? Com questão de estudo, né? As pessoas que têm que trabalhar em cima disso. Mostramos também aqui para o dono da área como que ele tem que, quais são os benefícios para ele ter resultado em cima desse projeto. E a gente tem a outra ponta, né? Que é a questão do investidor propriamente dito em cima dessa área, né? Otávio, eu quero só gerar mais um ponto aqui nessa questão Perfeito. aí do dono da área, antes de nós dar sequência nisso aí, que eu acho fundamental falar aqui, pessoal,
que tu falou sobre documentação, Aham, né. Quando tu não pega, tá, um pessoal, a gente está falando aqui de uma equipe, né, diferenciada que vai fazer o negócio acontecer, né. A gente está falando aqui até mesmo no campo jurídico do negócio, com certeza. né. Então, assim, o que que eu vejo hoje? Tem coisas que as pessoas elas têm aquele, a gente vê que tem o hábito, por não conhecer, de deixar para depois. Tá? Então, assim, dentro de um projeto desse, jamais tu pode deixar para depois algumas informações que são fundamentais para que dê certo o negócio. Exato, E aí eu vejo que muitas vezes se começa um projeto e aí tu começa com o sonho, tu começa com a visão do negócio, tu fica todo emocionado e aí chega no momento que nós vamos para a parte documental. exato. E quando chega nessa hora, meu irmão, Tem muitas situações tem que muitas nuances que acontecem é, e que por falta de uma equipe qualificada, de alguém que entenda sobre esse momento do negócio, que é a parte documental, e aí por falta disso, e às vezes, por eu não ter conhecimento, às vezes um detalhe que tem ali, ele vai me demandar só naquele detalhe, às vezes 6, 7, 8 meses, às vezes 1 um ano. ano, 2 anos e etc. Sim, E aí você quer esse projeto para curto prazo e ou não para vai médio sair. prazo, e não vai sair, É, né. Porque a gente já sabe que dentro do conceito, depende do município, tu já vai ter um delay ali, tu já vai ter um prazo, às vezes, esticado. E aí, se tu não se atém à documentação, meu irmão, é, tu pode elevar esse projeto ainda mais. para frente. E às vezes está Exato, pendente de algum inventário, às vezes está exato. pendente de alguma regularização, alguma demarcação que faltou aqui. Ah, na matrícula eu tenho É. 20 hectares, mas na matrícula está 18. Exato. Então, Então, as pessoas hoje, elas não têm o hábito de leitura de matrícula. é, Eu quero deixar aqui para te dizer assim que a matrícula é a identidade do imóvel, da exato. área, enfim. Então, tudo está ali. E aí, quando isso não é cuidado com uma seriedade, com um profissionalismo, com uma dedicação, cara, tem muita chance de dar errado. É verdade. A área pode ter a vocação, Rudi, pode. A área ela pode ter uma conexão com o município, Rudi? Pode. Rudi, a área ela pode ter uma demanda para aquele Pode, município? Pode. Pois é. Só que aí a área chega na hora da documentação, ela não tem o não que é tem, necessário. Sabe não o que tem vai as acontecer? informações. Daqui 5, 10 anos tu vai desenrolar. Só que daqui 5, 10 anos esse mercado já mudou. É. Esse mercado já rodou. Esse mercado, aquela demanda ela já foi suprida por outra área que estava em dia na documentação. E tu perde o time do E tu projeto. perde o time do projeto. Então, eu digo aqui para o dono da área, é fundamental, mesmo que você tenha um projeto, até mesmo para daqui 5 anos, procure uma empresa especializada hoje, É. para que ela possa já te dando consultoria e direção dessa tua área para ver como é que estão os documentos dela. Uhum. Para já começar a deixar tudo regularizado. Porque a gente deixa alguns detalhes dentro da área documental, via matrícula, para depois. Por causa de custos, eu entendo. Exato. Só que às vezes tu vai deixando, vai deixando, vai deixando, e quando chega na hora do negócio, do business acontecer como tem que ser acontecido, tu tá com situações e nuances ali que trava o negócio. Então tu tem que cuidar muito isso, sabe. E eu vejo que esse é uma dor muito forte, muito latente, Otávio, dentro desse negócio, e que às vezes não é culpa do dono da área, por quê? Porque ele não sabe, não tem essa informação, né. Sim. Tu tem que se conectar com uma empresa séria que te ajude, que te oriente, né, É. que Ó, tô não com que determinada situação, como que a exato. gente pode fazer, Que não né. tente somente fechar o contrato, "não, vamos fechar o contrato agora aqui e depois a gente vê", não, não funciona assim. É. Todo mundo vai perder se o negócio não sair como tem que sair, né. Então, assim, tem que cuidar essa parte documental, sabe, Tem que estar redondinho. tem que estar redondinha, porque se não tiver, meu irmão, o choro é grande. É verdade. Então, fechando essa área, né, a gente sempre deixa como orientação ter isso em dia, ter tudo guardadinho
e busque regularizar. Se tem alguma dúvida, né, a gente pode inclusive estar auxiliando vocês aí pelo chat que tem aqui, a gente vai deixar aqui embaixo também o ponto de contato nosso, que é o nosso site, ali vai ter o nosso WhatsApp, vocês podem entrar em contato para estar esclarecendo, né, algumas dúvidas, eventuais dúvidas, algumas situações que vocês têm, né, a gente vai estar conseguindo auxiliar vocês aí. Mas indo para outro aspecto, né, a gente vai trazendo aqui, conectando todos os pontos, e a gente tem o olhar do investidor dentro desse negócio, né, o investidor que vai ali comprar um lote, o investidor que vai estar auxiliando também aí na construção do empreendimento, né, que são momentos, né. Então qual que seria basicamente a diferença dos perfis de investimento que a gente tem dentro desse loteamento, né? Basicamente, a gente tem 2 perfis, de investimento. Quando a pessoa, ela compra o projeto junto, olhando todo esse estudo que a gente fez aqui, ela ingressa com uma parte do investimento para tirar esse projeto de infraestrutura do chão. Então ele está conectado junto com a empresa que está desenvolvendo, junto com o dono da área e junto com a construtora que vai estar desenvolvendo, e ele vai estar aportando, o capital dele, entendendo que ele pode ter uma rentabilidade ali na frente. Então esse é um perfil de investimento, é o perfil que começa o projeto junto, né. Qual que é o ponto principal desse projeto? Geralmente quem inicia o projeto junto, né, as pessoas vão dizer: "Ah, não, mas tem um grande risco se isso não acontecer". Todo negócio tem um risco. Todo. A gente não pode ser negligente aqui de dizer que não tem um risco. Todo perfil de empreendimento, se você abre uma loja aqui na esquina, você tem um risco. Se você abre uma fruteira aqui na esquina, você tem um risco, né. Então, um risco de não dar certo, um risco de ter algumas dificuldades para você performar esse projeto, mas com todos esses estudos, com todos os aspectos que a gente traz aqui, a gente diminui essa parcela de risco, porque tu tem dados, tu tem informações e tu consegue mostrar para esses investidores que eles vão ter uma performance, um retorno, um ROI que a gente fala, positivo ali na frente. E geralmente quem ingressa com esse capital no momento de sair, você vai pegar a decolagem do investimento e você vai ter o maior retorno a longo prazo em cima disso. Então esse é um perfil de investimento. Tem o outro investidor que ele vai comprar o lote para revender, né? Ah, eu vou ali, compro um lote, né, por X, daqui um tempo eu vou ali, revendo ele. E tem o outro perfil de investimento que é aquela pessoa que quer investir para ter sua casa, né, que quer investir para ter o lar da sua família, criar seus filhos, enfim. Então, dentro desse aspecto, a gente tem esse perfil de investidor dentro desse projeto, né? Então, o que, que é importante esclarecer, na tua opinião, para esses investidores dentro dessas camadas aqui? Na minha opinião, hoje, a primeira coisa que esses investidores eles precisam entender é quem é a empresa que está realizando o projeto, Perfeito. Um ponto muito importante, é tá? a relação de confiança, né? É, hã, bom, eu tenho vamos supor assim, Otávio, tá, eu tenho uma empresa, tá, eu tenho uma empresa que, cara, tipo assim, eu tenho uma empresa que ela é diferenciada, irmão, Uhum. tá, eu tenho uma empresa que ela primeiramente, ela tem o conhecimento técnico do negócio? Tem. Tem ou não tem? Tem, Sim. né. Agora, eu tenho essa empresa, o conhecimento técnico é uma coisa que tu pode buscar, tu pode agregar pessoas, Uhum. né. Agora tem uma coisa que é o diferencial na empresa, que é a confiabilidade daquela empresa. Sim. A confiabilidade que essa empresa tem dentro do segmento, do que ela desenvolve. O risco do negócio, o risco do business, ele é real, Claro. E aí, é ou não é? esse risco ele é apresentado, né? Exato, ele é apresentado É, a todos, né, a quem acessar, a quem buscar conhecer sobre investimento, a gente sabe, perfeito. né. Agora, essa empresa, a primeira coisa que ela tem que ter, assim, que o investidor tem que identificar é a confiabilidade que essa empresa ela apresenta, Exatamente. né. A empresa por trás do jogo, esse é o diferencial. Perfeito. Né. Por quê? Porque essa empresa ela já demonstra confiabilidade em tudo que ela está fazendo. Uhum. Uma empresa que ela está preocupada em fazer um estudo, ela já está dizendo que ela não quer fazer qualquer coisa. Claro. Uma empresa que ela demanda esforço para juntar uma equipe diferenciada de profissionais que tem algumas condutas dentro do processo de comportamento, de ações, né, ela já está mostrando que ela não quer.
fazer Exato, qualquer coisa, exatamente. Ela né? já está mostrando o risco para as pessoas que estão Exato. Uma investindo. empresa que ela se preocupa em construir uma história, porque aí que está uma situação naquela área. Ela não está só vendo números naquela área, Exato. ela está vendo uma história que tem ali naquela área, ela pode, ela tem muito força de relevância. Então, quando o investidor ele consegue se conectar, né, apresentar os números para ele, mas ele consegue entender que atrás disso tem uma empresa séria, Tem uma história, né? tem uma história. Eu acho que esse é o primeiro ponto assim que eu acredito que é fundamental hoje, porque a gente vive num mundo também que é globalizado, a gente vive num mundo que as coisas estão acontecendo, a gente vive num mundo que as coisas estão rodando, e a gente sabe que assim como tem gente boa, Também tem tem as gente ruim. ruim, né? E a gente tem Ns e Ns histórias Uhum. de investidores que caíram na mão de empresas Erradas. erradas. Então, esse é o primeiro entendimento do jogo para o investidor. É saber com quem e qual é a empresa que ele está jogando o jogo. É isso aí. Né? Então, esse investidor, por exemplo, vamos lá, tu falou em 3 níveis de investidor aqui. Uhum. Né? Vamos pegar aquele que está comprando o lote, o cliente final que tu dissesse aqui. Né? Cara, para ele poder chegar lá no final e construir a casa do sonho dele, uma casa diferenciada, uma casa top, né? Porque o cara que é casado, ele senta com a esposa ali fazer o projeto, é muito legal, porque assim, eles começam, eu quero a parede assim, eu quero a casa assim, eu quero desse jeito. Debater o projeto. Eles começam a debater o projeto, é muito legal, né? Às vezes, Às né? vezes dá uns atritos. Dá. Às vezes, né? Quer controlar o negócio ali. Então, assim, mas é muito legal, porque é um momento do casal. Para esse casal chegar nessa fase, Otávio, e eles poder elaborar em prática aquilo que eles sonham há muito tempo, esse projeto tem que ser sério, cara. É, é Para verdade. eles chegar nessa fase deles sentar na frente de um arquiteto e poder projetar uma casa dos sonhos deles, móveis sob medida e tudo mais, esse projeto tem que ser sério. Por quê, Rudi? Porque se eles chegaram nessa fase é porque o município já liberou. E se o município já liberou, o município já deu respaldo que aquele projeto está de acordo com a municipalidade. E se o município deu respaldo que está de acordo com a municipalidade, quer dizer o quê? Que a empresa que executou esse projeto fez como tem que ser. Exatamente. Ou Seguiu as diretrizes. seguiu as diretrizes, exato. E se isso aconteceu, meu irmão, quer dizer que aquele que investiu, o dono da área, o investidor que investiu ali, eles fizeram uma conexão certa com essa empresa. Porque se esse cliente final está satisfeito, feliz da vida, realizando o sonho com a esposa, meu irmão, é porque tudo isso É aconteceu. verdade. É um processo bem detalhoso, mas É, exato, tem que dá níveis de resposta. detalhes, porém, eu comecei a entrar para frente para o investidor. Então, assim, se essa pessoa lá no final, que está comprando o terreno, a gente diz final, É o cliente final, né? não é o cliente que chega lá no final e compra esse lote, né? E ele está satisfeito com o arquiteto, projetando, e aí no final do momento ele consegue colocar em prática esse projeto, quer dizer que todas essas fases foram cumpridas. Exatamente. Ele já tem um habite, né, para fazer a construção do negócio. Exato. Então quer dizer o quê? Que essa empresa que executou esse projeto, ela é séria. Exatamente. Então, quer dizer o quê? Que o investidor que antecede a esse projeto, que é o outro tipo de investidor que tu falou, que ele está investindo ali, que ele comprou, quem sabe, mais alguns lotes, Exato. que ele acreditou no projeto, ele comprou ali não só 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, né, enfim, lotes. Esse camarada quer dizer o quê? Que ele acreditou, Uhum. que ele se conectou com uma empresa Sério. séria. E quer dizer que aquele que investiu no projeto todo, não só em 1, 2 lotes, mas que ele acreditou no projeto, quer dizer que ele se conectou com uma empresa Séria séria. também. Então, aquele que está realizando o sonho lá,
ele está realizando lá, mas o que investiu em vários lotes, o que investiu no projeto, já está colhendo o resultado, Com porque certeza. ele se conectou com uma empresa séria. Exatamente. Então, o que a gente pode traduzir é que o investimento ele tem que ser feito com pessoas sérias, Sérias. né? Pessoas que realmente tenham relacionamento, né? Pessoas que tenham experiência junto, porque quando a gente está falando de um projeto nesse nível, você vai passar muito tempo junto, Boa. você vai passar muitos anos tendo uma parceria, né? E essa parceria precisa ser saudável, essa parceria precisa entregar respostas, essa parceria precisa ser de confiança, né? É, Então, tudo isso ela é muito importante dentro desse mercado, é. né? O jogo ele tem que ser limpo, Limpo, ele tem exatamente. que ser claro, né? Hoje as pessoas elas veem o investidor, né, às vezes só como números. É, Não, o investidor ele só quer investir, ok? Porém, não é só investir, é uma conexão de negócio, é uma conexão de projeto. E quando tu consegue se conectar com isso, com uma empresa séria, com uma empresa relevante, com uma empresa capacitada, e aí, Otávio, não tem a ver somente com o tempo dessa empresa, uhum, né? Tem a ver com o que de fato essa empresa representa. sim, Hoje a gente tem muitas empresas aí que têm começado porque elas começaram dentro de um cenário sério, né? Então a gente tem que compreender que o cenário é com quem eu estou fazendo o negócio, perfeito. né? Com quem eu estou me relacionando nesse projeto, né? Quando a gente falou da documentação, por exemplo, né? Eh, se tu pega um contexto aonde tu não valida primeiramente já lá no início uma documentação, muito provavelmente vai chegar no final desse projeto com alguma situação a ter que ser resolvida. É, E aí no final todo mundo pode sofrer com essa dor, exatamente. né? Principalmente o investidor, que ele aportou um valor ali e não foi cumprido. Então não é somente investir, é tu se conectar de fato com uma parceria, Fazer a parceria certa. fazer a parceria certa. Então eu diria para o investidor, né, que ele tem que cuidar muito a quem ele está fazendo as parcerias. Exato. Com quem? Quem é essa empresa? Qual a inteligência dessa empresa? Qual é o know-how dessa empresa? Né? O que, que ela está fornecendo, né, para cima é uma conexão. Hoje a gente tem isso com os nossos clientes. Né? Exato. Hoje os nossos clientes a gente senta de uma forma verdadeira, Transparente, transparente, saudável. saudável, né? A gente joga um jogo limpo. E como é que a gente vê o resultado? A gente vê nas conversações. Uhum. A gente vê aí até nas questões de demanda, né, a gente tem uma autonomia para fazer algumas coisas que a confiabilidade gerou isso, Exatamente. né, mas isso é uma construção, é uma É um conexão, relacionamento, é um né? Mostrar relacionamento. determinados resultados, né? Exato, Em cima do negócio. exato. Então eu digo que hoje o mercado ele é rentável Com para o certeza. investidor, é baita rentável. E aí o investidor também, né, eu vou entrar aqui vai fluindo o negócio, né? O investidor também ele tem uma questão que às vezes ele fica receoso, fica constrangido de entrar no mercado, eu digo essa palavra constrangido porque fica ali, porque não tem uma conexão certa. Uhum. A insegurança bate, né? Tipo, será que realmente esse mercado é rentável? Será que dá Será que certo? vale a pena? E aí ele vai buscar informação, às vezes, com quem entrou na barca Errado. furada. Exatamente. E o que que essa pessoa vai apresentar? Ela vai apresentar uma dor, Isso. Um ponto negativo. um ponto negativo. Mas e quando tu vai ver essa pessoa, não estou dizendo ela, mas a conexão que ela fez foi errada. Então, assim, tu tem que ter esse cuidado. Exato. O empreendimento, o projeto, ele dá muita rentabilidade. Agora eu tenho que saber com quem me conectar. Perfeito. Então, para o investidor, né, tem essa solução, essa possibilidade de investimento, a diversificação do capital para quem está investindo também é interessante, e esse é um mercado de potencialidade, né, É, porque principalmente ele é um mercado que a gente sempre fala que é um mercado de escala, porque tu pega, por exemplo, 10 hectares, tu divide ele em áreas e tu consegue fazer a venda de muitos lotes em cima disso. Então, ele tem uma potencialidade muito grande e para o investidor que ele tem a ideia de diversificação do seu patrimônio, esse é um mercado muito interessante para fazer
desde que ressalvadas as pontuações que o É, Rude colocou aqui, né. Então, a gente tem esse aporte, a gente tem essa assessoria também para fazer, essa parte dos investimentos, conectar, fazer essas conexões para que todo mundo tenha, um bom retorno sobre o investimento e principalmente para ter um negócio que gere confiança, tenha uma parceria de longo prazo, um relacionamento, uma transparência, né, e respaldado por tudo que a gente colocou aqui, né. quando tu consegue alcançar isso, né, quem sabe eu não falei de números aqui no início para o investidor, né, nós poderíamos até fazer uma conta básica aqui, É, simples, é, tá, mas a questão não é somente o dinheiro dentro desse negócio. Se nós for olhar somente o dinheiro, é aí que está o erro do negócio, exato, né. O dinheiro, ele vai ser uma consequência, o resultado efetivo do projeto está com quem eu estou me conectando. exato, O resultado efetivo do negócio está no projeto que eu vou elaborar em cima daquele negócio, daquela área. Então, assim, não é somente o dinheiro, vamos dizer assim, ele é a cereja do bolo. Ele é o resultado final do negócio. claro, Aí sim, aí quando eu olho os resultados da lucratividade que eu vou ter em cima desse projeto, não é somente o dinheiro. A lucratividade está na satisfação de você ter desenvolvido aquilo ali. claro, A lucratividade está em você ter evitado um monte de situação e dores, até mesmo no campo jurídico. Que aí, bom, eu não pensei em nada, eu só pensei no dinheiro, eu chego lá, eu vou ter uma rentabilidade X de valorização, 30, 40% no determinado tempo que vai ser executado, mas eu não prestei atenção em detalhes. e os detalhes é que prejudicam, né. E aí, quando eu chego numa fase do projeto que eu começo a pensar assim, agora eu vou ganhar. Tu não começa a ganhar, tu começa a se incomodar. Uhum, Porque depois que tu começou um projeto desse, tu assume responsabilidades. Qual é a responsabilidade que tu assume? No campo social, no exato, campo da municipalidade, no campo jurídico, campo técnico, no campo técnico, né, né? E tem muitas responsabilidades aí também. Então, se eu não cuido desses detalhes, na hora de eu começar a ter o resultado da lucratividade para mim, ok, eu começo a ver algum resultado, começo, mas eu também vou começar a me dor incomodar de cabeça. com várias dores de cabeça, né. Agora, então a lucratividade, o ganho desse projeto, ele não está somente no ganhar dinheiro, ele está em você fazer um projeto bem feito, um projeto bem elaborado. Então, além de tu ganhar o financeiro, que aí as pessoas elas vão olhar o projeto é sério, o Sim, projeto de fato é algo organizado, as pessoas elas vão conseguir se imaginar projetando a sua casa em cima daquele lote, uhum, elas vão conseguir entender que lá elas querem construir sua história de vida. Então, eu tenho toda uma história construída em cima daquele projeto e que no final vai me dar uma validação de rentabilidade, perfeito, é exatamente né? isso. Que foi construída uma confiança, foi construída uma trajetória, foi construído todo um caminho e que no final, na efetivação da venda, a gente teve a positividade. Aí quem é que ganha? Aquele que comprou está comprando um baita produto top. Aquele que trabalhou, seu serviço está sendo validado. E aquele que investiu está tendo o seu retorno, que esse é o fato. Exatamente, Né? todo mundo ganha. Todo mundo ganha no negócio. Então, por quê? Porque o projeto foi pensado. Otávio. Foi apresentado estudos, né. E a gente sabe aqui, né, Otávio, a gente tem aqui experiências de projetos que não deram certo, né? Uhum, De pessoas que não fizeram como tinha que ser feito. Quando a gente diz que tem experiências, é que nós também desenvolvemos uma habilidade, né, de ajudar projetos que pararam. uhum, exatamente, A gente entende essa dor. E aí, a gente pode até falar aqui em outro podcast, né, a consequência que é um projeto parar. é verdade, Né? É muito problemático. muito problemático mesmo. Né? Desenvolve vários cenários Várias que dores. em muitos aspectos, em muitas áreas, né. Exato. Então eu tenho um projeto problemático, quem é que vai ganhar com isso? Exatamente, exatamente. Ninguém ganha. Mas eu botei dinheiro e o meu dinheiro, pois é, o teu dinheiro agora ele começa a ter um peso diferente, né, de perda e não de ganho, né, porque tu investiu no lugar errado. Então a gente vê que a dor
ela aumenta daí, Com certeza. né. Então a gente tem que ter esse cuidado. Então a gente tem essa inteligência, né, de pegar projetos que pararam, e aí o trabalho é grande, né, É bem grande. é É, suado, né, é isso aí. é suado. E envolve vários profissionais, né? Vários profissionais, que tu tem que dar a volta por cima daquele projeto aí. E apresentar as respostas que eles precisam para Exato. voltar a ter um Ru potencial, né? Rude, é possível? É Com possível, certeza, né, com Otávio? certeza, É com possível. certeza. Agora o time, tu vai ter que ter paciência. Né? Eu estou falando daquele investidor que investiu lá atrás, né, que começou lá do zero, mas que se conectou errado, não pegou uma empresa que de fato é a empresa que vai fazer a diferença, aí erra o time, erra o momento, para na metade do caminho, e aí? É possível reverter? Mas tu vai ter que estar pronto para E ter resolver, paciência para resolver todas as dores para que ele exato, desenvolveu. para dar a volta por cima. Isso aí. Pessoal, nós vamos indo para o fechamento aqui. Eu só queria fazer uma última pergunta, né? Deixar aqui aberto para o pessoal. O que te motivou a trabalhar e entender sobre esse mercado, né? Tu já está no mercado aí faz um tempo na parte de imobiliário. O que te motivou a enxergar esse mercado agora? É, bom, o que me motivou, tá, gente, assim, é olhar o futuro, né, é tu poder olhar, assim, por exemplo, uma área, né, primeiro, o mercado imobiliário ele é um mercado vivo, ele é um mercado de pessoas, né, a gente está falando em realizar sonhos. Com certeza. Projetos. Eu já tive vários business, vários negócios, então quando eu encontro assim as pessoas e vejo a satisfação, a alegria de elas estar podendo, né, tá adquirindo aquilo que elas, né, gostariam de adquirir, e você ser o intermediador disso é muito bom. O mercado de loteamento, ele é um mercado fantástico, porque tu vê do nada, tu transforma aquilo ali num bairro, tu transforma aquilo ali numa região viva, diferenciada, né? Uma região que tu vai ver ali um comércio, tu vai ver ali a casa própria, Exato. né? Tu vai Famílias sendo construídas família ali, né? sendo. E aí, muito mais do que isso, Otávio, eu acho que a contribuição social. Uhum. Porque o que acontece? Quando tu pega um bairro planejado, ele vem do sistema privado, Sim, tá? Né? E ele é entregue ao poder público, claro. né? Então, assim, por que isso é interessante, pessoal? Porque a gente pensa naquele projeto como um projeto de benefício para a pessoa. Uhum. Então, Deus da estrutura da praça, das calçadas, né? Tu Perfeito. pensa aquela pessoa caminhando ali. No final Vivendo, do né? dia, ela caminhando com o seu pet. É isso aí. A gente caminha com o pet, eu, no caso, tenho, tomando seu mato, que nem a gente está aqui tomando chimarrão, no entardecer, uma acessibilidade com o carro. Então, assim, o que me motivou a entrar nesse mercado, Rude, mas e dinheiro? Cara, é como eu disse aqui, o dinheiro ele vai ser uma consequência do nosso trabalho. Ele vai ser o resultado, ele vai ser a cereja do bolo para te realizar os teus sonhos, os teus projetos também. Sim, Agora, o que me motivou é você poder fazer parte, primeiramente, de uma história de quem? Do município. exato. Deixar um legado, né, uma Deixar um construção de um legado. É legado saber que a gente vai poder chegar lá naquele município daqui uns anos e ver aquilo e ver transformado. aquilo transformado e saber que você fez parte daquilo ali, você fez parte daquela história e que Exato. você não entregou ali qualquer coisa, cara. Você entregou ali um produto diferente, um produto pensado, elaborado. E aí, gente, eu quero dizer assim, com muito carinho, Uhum. com muita alegria, com muita motivação. E isso é fantástico, isso é uma possibilidade que a gente está tendo e que eu acho que nós podemos fazer muito mais, né? Perfeito. A gente pode fazer muito mais pelas pessoas em cima disso. Show de bola. E então indo para o final aqui, a gente vai deixar um link aqui embaixo na descrição desse vídeo, né, onde você vai ter acesso aos nossos serviços, né,
o site, você vai ter o ponto de contato conosco aí, com a nossa empresa, conhecer tudo aquilo que a gente oferece, tanto para quem é dono da área, para quem está investindo nesse lugar, para quem está desenvolvendo um projeto, né, construtoras, incorporadoras, vão estar podendo entender melhor esse cenário. E a gente começou nesse podcast, né, trazendo algumas concepções gerais, a gente vai estar construindo mais uma realidade sobre esse mercado nos próximos episódios aí. E novamente, para você que ainda não é inscrito aqui no canal, já se inscreve, deixa o seu comentário aqui embaixo sobre esse mercado, se você tem interesse ou não, a gente vai estar acompanhando aqui para te chamar e trocar uma ideia contigo, certo? Também compartilha esse link com pessoas que estão interessadas nesse mercado. Ó, vamos fazer um É isso investimento aí. junto, vamos aprender um pouco mais sobre isso. Manda esse link para elas entenderem um pouco do cenário, do contexto geral disso, e também a gente está à disposição para estar aqui conversando com vocês e trocando essa ideia, certo? Muito obrigado para você que nos acompanhou até aqui. Esse aqui é o Rcast, o podcast da ORN Negócios Imobiliários Nacionais. Eu, Otávio Favreto, agradeço a sua participação e comigo teve aqui o Rudimar dos Santos também. É isso aí, pessoal. A gente quer agradecer por esse momento aqui de vocês estar entrando, compartilhando. E como a gente fala, né? A gente está aqui para agregar no mercado, a gente está aqui para não somente fazer negócios, mas também ensinar, direcionar, prestar uma ajuda, né? Uma prestação de serviço para aquele que quer conhecer mais do mercado, aquele que quer investir, aquele que quer que tem uma área e daqui um pouco não sabe para que caminho ir. A gente está aqui para ajudar. Então, acesse aí os nossos portais, né, Exatamente. da empresa, da ORN, Negócios Imobiliários, e eu tenho certeza que você vai ser bem assessorado, você vai ter uma ótima direção para aquilo que você quer desenvolver no mercado imobiliário e nos ativos imobiliários também. Perfeito. Muito obrigado pela sua participação e até o próximo episódio. Abraço!